E aí, seres com telecéfalo e polegar opositor, eita, já me buguei aqui, opositor altamente desenvolvido, bem-vindos ao terceiro episódio do M42 Cast, terceiro episódio, olha só que momento. Antes que alguém pergunte, tá, por que a gente não teve semana passada, por motivos de conseguir tirar umas férias em Curitiba, minhas férias de 2 dias, então por isso que a gente não teve semana passada. Mas hoje, nosso terceiro episódio, hoje com a presença do Rafael Kunst. Rafael, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado e disponibilizado, né, teu tempo pra gente aqui com do M42 Cast, muito obrigado. Eu que agradeço. E, bom, aqueles reclames dos plim-plims iniciais, né? Pra galera que tá escutando a gente no Spotify, todo sábado, às 9 da manhã, nosso podcast vai ser colocado, disponibilizado lá. A gente já tem 2 podcasts, esse vai ser nosso terceiro. Se você quiser seguir ou mandar também pro seu amigo Allen, fica bem à vontade. E pra galera que tá assistindo a gente aqui no podcast ao vivo pelo Ciência e Astronomia, pelo Facebook, pelo Instagram, pela Twitch, a gente pede que você se concentre ali no M42 Cast, que é o nosso canal oficial do nosso podcast. Ciência e Astronomia a gente utiliza por ser um projeto mútuo, né? Ser da cadeia Ciência e Astronomia de Produções. Então, se você puder entrar no M42 Cast, a gente agradece. Fiquem à vontade para mandar também comentários, perguntas, sugestões, críticas construtivas. E se você quiser também furar a fila dos comentários, que a gente faz sempre no final da nossa live, faltando uns 15 minutinhos, tem um link ali nos comentários, um link fixo do LivePix, onde você pode ajudar a gente com qualquer valor. Você ajuda o nosso podcast a se manter, a gente conseguir cada vez mais trazer pessoas, a gente conseguir melhorar cada vez mais a estrutura aqui do projeto, graças ao TudoTube, nosso Houston aí, que faz todo o controle da nossa nave. Mas se você quiser ajudar a gente lá com uma perguntinha, a partir de R$1 a gente aceita e a ciência agradece. Sem mais delongas, né, falar rapidinho dos nossos patrocinadores, Clube Herb, que está aparecendo agora aqui bem atrás de mim, desse lado, Clube Herb, maior agência de afiliados de passagens e viagens, e a Starlux também, que é a nossa revendedora oficial aí de energia solar, que tem, acertei o lado, olha só, que tem aqui um QR Code onde você consegue mais informações. Acessa lá os links na descrição para você ajudar a gente. Sem mais delongas agora, Kunst. Quem é Kunst? De onde veio? Para onde vai? O que faz Kunst da vida? Olha, a gente atualmente não, né, cara? Ficando velho. Faz um tempinho já. Já há uns 15 anos sou professor universitário. Atualmente estou na Unicinos, coordenando o programa de pós-graduação em computação aplicada e também trabalhando na graduação. Então, meu foco é bastante acadêmico hoje, embora tenha algumas aventuras na consultoria, enfim, mas sempre envolvendo as áreas acadêmicas, hoje principalmente trabalhando com questões relacionadas a telecomunicações, aprendizado de máquina e indústria 4.0. Legal. Uma coisa que me chama bastante atenção, né, essa questão de aprendizado de máquina, né, eu acompanho muitos canais no YouTube e tem vários canais que eles mostram alguns desafios que a máquina ela começa a aprender alguns sistemas, né, eu não sei os termos técnicos, né, mas tipo, eu vou colocar a máquina para ela aprender a conseguir zerar o jogo da cobrinha. Ou aprender a questão da imagem para fazer deepfake, né? Que tem sido muito utilizado hoje, né? Essa questão de máquina aprendizado, quais são as aplicações que a gente tem hoje em dia? Claro que tem essa parte de divulgação, né, científica, de deepfake. Hoje tu pode pegar a minha cara e falar que eu sou terraplanista, por exemplo. Terra não é plana, tá? Mas enfim. Dizem, né? Não. Enfim, não temos cerveja aqui, tá, pessoal? A gente tá falando que a Terra não é plana. Então, qual que é a aplicabilidade da máquina aprender esses sistemas? Olha, basicamente hoje em tudo que a gente utiliza tem em algum nível aprendizado de máquina. Desde o robô que te atende quando tu faz uma ligação para o banco, que tenta te evitar ao máximo falar com o humano, ele é uma inteligência artificial. Aquele alô, tem alguém aí? Também. Esse aí não aprendeu muito ainda, mas enfim, todos esses menus, por exemplo, de banco, enfim, eles são baseados em aprendizado de máquina. Bom, todo o Big Brother da internet, né? Enfim, tudo que a gente faz, eu brinco que pesquisa um produto, daqui a pouco ele fica te perseguindo em todas as tuas redes sociais e e-mail e todos os teus acessos. Tudo isso tem aprendizado de máquina por trás. Daí até questões de aviação,
basicamente qualquer produto que a gente use hoje, em algum nível, utiliza o aprendizado de máquina e cada vez mais a gente vai utilizar serviços que têm o aprendizado de máquina por trás. E o interessante é que muitas vezes a gente nem sabe, né? Isso que é o mais interessante. Então, acessei o Google, aquela minha consulta é armazenada e vai alimentar uma série de locais que vão usar aqueles dados, enfim, para o bem ou para o mal, como eu falo, né? Sim, sim. Muitas vezes a gente troca a privacidade por ter acesso a determinados serviços, até mesmo de marketing, né? Vai te dar ideias, tá procurando, a gente está conversando aqui sobre a Terra é plana, para brincar, daqui a pouco o celular tá ouvindo, daqui a pouco eu vou começar a receber propaganda de terraplanista. Sim, Só o que sim. me falta, né? Que Mas loucura. enfim, Não, acontece. mas, enfim, É interessante isso que tu falou dos dados, né? Porque veio um boom recentemente, principalmente na pandemia, quando a gente não tinha nada para fazer, aí tinha aqueles aplicativos que tu pegava uma foto, né? O aplicativo ele utilizava uma inteligência artificial que ele conseguia reconhecer os teus traços, né, do rosto, e ele fazia a tua foto ficar animada, né, falando, cantando. E aí eu vi um boom muito grande de pessoas divulgando que esses aplicativos que normalmente são de origem da China, enfim, eles podem acabar pegando os teus dados, né? Eles pegavam os teus dados. A minha pergunta é para que se é utilizado esses dados normalmente? olha, qualquer empresa hoje, o maior bem que ela tem são os dados. Então, por exemplo, por Um que que... mailing? Não só mailing, né? Mas, por exemplo, por que que o Gmail, por que que o Facebook são gratuitos? Para começar, fazendo parênteses, eles não são gratuitos. Pelo contrário, eles estão, entre aspas, comprando os nossos dados e o direito sobre a utilização daqueles dados. Então, existe muito compartilhamento dessas informações. E quando eu falo em compartilhamento, é venda mesmo, seja venda direta, que é menos comum, mas também venda em termos de publicidade. Por exemplo, alguém que vai colocar uma publicidade dentro da plataforma do Facebook, seja no Facebook, no Instagram, enfim, ele vai poder definir qual é o público-alvo. Por exemplo, eu quero pessoas que morem no Rio Grande do Sul, que tenham entre 18 e 40 anos, que gostem de astronomia. Eu posso dizer isso, eu posso ir Mensurar numa essas. granularidade fina. Como que eles sabem isso? Coletando, aí é o Big Data, né? Coletando quantidade de informações maior possível sobre os meus hábitos. Então, se eu acessei o Google para procurar determinado produto, ele vai anotar aquilo. Se eu acessei, se eu, por exemplo, abri no Instagram uma propaganda que vem no meu story, o que que vai acontecer? Aquilo ali vai alimentar um sistema, e aquele sistema vai, daqui a pouco, quando precisar, fazer um cruzamento de dados e vai usar aquilo para comercialmente, né? Sim. Marketing ou até mesmo indicação de perfil para produtos que eu venho a ter interesse, né? E é Então, doido, né? Porque esses dias até eu e o Houston barra Neto, a gente tava comentando atrás, né? Um tempinho atrás, que se ele quiser pegar um concorrente e ele quiser anunciar um produto, por exemplo, vamos supor que tem um podcast aqui no nosso lado, né? Ou São Paulo, Rio de Janeiro, e eu quiser pegar o nicho da galera que passa ali por perto, pelo Facebook, tu consegue colocar, selecionar, né, um nicho de pessoas que passam por perto daquele espaço, ao redor, para anunciar naquela instância. Tipo, quero anunciar perto da tua casa. O Facebook te dá essa possibilidade. E eu me lembro que uma vez eu tava brincando nos anúncios ali para ver como é que funcionava. Eu nunca impulsionei, né, um anúncio no Facebook, mas ele te dá a possibilidade de, tipo, interesses. Pessoas que vão receber esse anúncio são aquelas pessoas que gostam, recebem conteúdo de ciência, atualidades, política. Isso, hoje em dia, o Facebook ele consegue fazer esse filtro, né? E aí, esse filtro ele vem do quê? De inteligência artificial, ele consegue cruzar informações que a gente próprio utiliza ali no feed, compartilha. Como é que funciona isso? não só no feed, né? Informações que tu geras na internet e até mesmo falando, né? Ah, existe aquela. Eu escuto muito essa pergunta: o meu aparelho, meu celular tá me escutando mesmo? Sim, ele tá. Então, se alguém tinha essa dúvida, não precisa mais ter. Então, até o que a gente está conversando está sendo usado, claro, em tese, com anonimização, enfim,
não liga necessariamente a minha pessoa, mas liga ao meu perfil. Então, tudo isso vai ser utilizado com diversos tipos de técnicas, não é só aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, eu diria que é a que está mais na moda, né? Tem mais hype hoje em dia. Mas técnicas de mineração de dados, técnicas até mesmo de análise de perfil, envolvendo a parte da psicologia, enfim, são integradas para gerar soluções. Então, primeiro, não é só uma fonte de dados, claro, o exemplo que tu trouxeste do feed é correto, é uma das fontes de dados, mas o Facebook é dono do Instagram, por exemplo, vai pegar os meus hábitos lá. E tem muita interligação entre as plataformas, né? Então, ah, existem muitos dados cada vez mais, agora com a LGPD, com a lei europeia Geral e com a de... própria Apple, né, que agora pergunta se tu permite que o aplicativo rastreie, isso tende a mudar e aí as plataformas também vão ter que responder a isso. Eu vi há pouco tempo atrás uma pesquisa do próprio Facebook que eles estimam perder cerca de 80% dos dados em relação ao que eles coletam hoje, Por causa do por causa LGPD. não, por causa do esquema da Apple, Ah, sim. do iPhone, né? Então, e a LGPD, claro, também tem a ver, porque a lógica da LGPD é que tu é dono dos teus dados, né? E aí tu precisa dar permissão para que alguém utilize e tu pode tirar essa permissão, que é um negócio que tecnicamente é desafiador, mas está na lei, né? E quando eu falo LGPD, acho que é importante para o pessoal que está nos assistindo entender que a LGPD é o exemplo brasileiro, mas isso existe na União Europeia, existe nos Estados Unidos, leis que são bastante semelhantes, né? Então, isso é algo mundial e essa própria iniciativa da Apple de perguntar quando tu instala um app tem a ver com isso. Então, eles já estão colocando em prática essa questão da pessoa ser mais responsável pelos seus dados. E aí, isso com outro tema que eu sei que a gente, linkando com outro tema que eu sei que a gente vai conversar hoje, isso no metaverso, na Web 3.0, vai ser mais forte ainda. E o pessoal diz, ah, legal, agora eu vou ser dono dos meus dados. Legal mesmo, mas isso vem com certas responsabilidades também, né? Porque hoje a gente terceiriza muito essa questão de dados, né? Eu mesmo, meus dados estão na nuvem, por questão de facilidade de backup, Sim. enfim, tudo na nuvem, está terceirizado. Agora, quando mudar essa chave, eu passo a ter muito mais responsabilidade sobre meus dados também, o que é um preço a se pagar, né? Hoje a gente terceiriza muito isso, né? Há 4 anos atrás, eu tive meu primeiro iPhone, até eu deixar ele cair no açude, mas enfim, não vem ao caso. E eu me lembro que os aplicativos que eu baixava, tu baixava instantaneamente. Hoje em dia, eu tenho um outro, né? E todo aplicativo que eu baixo, ele pergunta: você autoriza o aplicativo rastrear suas informações para otimizar anúncios? Então, isso vem É justamente exatamente esse o exemplo que eu estava da Lei trazendo. Geral de Proteção de Dados. Aham. Na verdade, isso é um dos requisitos da LGPD, mas a Apple até implementou antes do prazo, né? Ah, sim. Então, eles já estão se antecipando, né, Aham. para dar um maior controle. E isso é a questão. E eu posso também entrar nas configurações e desmarcar essa opção. Se, por exemplo, eu permitir que o Facebook faça esse rastreamento, se eu mudar de ideia, eu posso ir lá na opção e a partir de agora eu não quero. Então, isso é algo que já está. É um início, né? É um Uhum. início das mudanças. É a parte que já está visível. Existe algum órgão regulamentador no Brasil ou no mundo em relação à proteção de dados? Vamos supor, usei teus dados de forma indevida. Tem alguma punição? Como é que Aí é a própria lei, né? Então a lei prevê. funciona? Bom. Vamos falar de coisa boa. Bom, aí é outra história, né? Mas a lei, como qualquer lei, ela prevê punições, né? Eu até confesso que eu não sou um grande conhecedor da LGPD, eu conheço ela muito em linhas gerais, mas, por exemplo, eu não sei quais são as punições e quem colocaria essa punição, né? Mas, Sim, enfim, como é lei, né, deve ser o Estado, né? sim, sim. Que fica responsável por julgar, né? Uhum. Galera que tá nos assistindo aí, fica à vontade para comentar, tá? Lembrando que no final da nossa transmissão, me esqueci de falar no início por motivos de estou super ansioso, mas a gente vai sortear uma camisetinha do M42 Cash, que está aqui, que vale mais do que barras de ouro. Camisetinha nova, olha só, vindo direto da produção.
A ideia é vir outra daqui a 2 meses, se tudo der certo. Ajudem a gente a conseguir isso. Então você aí, comenta aí, compartilha, que no finalzinho da live a gente vai estar fazendo esse sorteio aqui. O bom é que eu posso amassar essa camiseta que ela não amassa, isso que é muito bom. Já entrando no tema que tu comentou do metaverso, né, que é a onda no momento, né, que é... Sexta passada eu estive numa feira de tecnologia em Novo Hamburgo, ali na FENAC, Fitec. E aí eu vi uma demonstração de uma empresa em que eles tinham feito um cenário, eles tinham construído um cenário virtual, e aí com o auxílio de um Oculus Rift, né, tu tinha toda a interação daquele espaço, né? Mas 2 perguntas, né, pra galera que tá nos assistindo. O que é o metaverso, para quem ainda nunca ouviu, né, não teve um conhecimento ainda sobre, nunca ouviu falar no metaverso. E segundo, é um jogo, é muito mais do que isso, porque eu vejo que tem empresas investindo milhões de dólares para conseguir colocar suas marcas. Beleza, então, galera que está nos assistindo, a galera estava comentando aí que a gente está meio lerdo, meio devagar. Não é porque é sexta-feira, tá? Mas é que deve ser o sistema que a gente usa para fazer a retransmissão, né? A gente usa um sistema para transmitir. Eu não sei se eu tô ao vivo ainda, se eu tô falando. Ah, beleza. Tá, então para você que está nos ouvindo agora, a gente está fazendo uma audiodescrição, não zoeira. Quem sabe fazer ao vivo, o negócio é que a galera do Spotify agora que está ouvindo, a gente está sem imagem, tá? O Ciclano, que é um sistema que a gente usa para fazer a transmissão para o YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, ele hoje resolveu tirar umas férias, né? Então hoje, às 2 da tarde, o Neto, nosso Houston, falou, Cristiano, eles vão fazer um sistema, eles vão dar uma parada técnica para conseguir arrumar o sistema. Pô, eles não combinaram contigo, as férias eram sexta passada. É que aquilo, né? Sabe como é que é, né? É o sistema chupa-nasa, né? A galera faz de tudo, né? Mas tá tudo certo. Então, às 7h30 eu cheguei e aí o Neto falou, Cristiano, vai dar ruim. E eu, não, vamos rezar, vai que, né? Vai que tio Sagan... Olha aí, ó, tamo com tela... O patrocinador mudou pra error ali. Deu tela azul. Imagina. Ó, tá voltando. Olha aí, ó. Ela virou a Matrix agora. Matrix. A Matrix pode ser um metaverso? Pode. Tomando uma pílula? Pode. Não deixa de ser, né? Imagina. Um nível de realidade um pouquinho maior. Cara, isso me lembra muito Black Mirror. Tem um episódio do Black Mirror, se não me engano, ele coloca um aparelhinho, não me lembro em que parte do rosto que ele coloca, que ele vai para outra dimensão, enfim, ele tem desejos. Quem não assistiu é recomendável. Fica a dica, muito bom, legal, muito bom Black Mirror. Voltamos aí, estamos no ar de volta, galera do Spotify, nada aconteceu, tá tudo certo. Tudo certo, então a gente estava falando de metaverso, né? O que é metaverso e quais são as funcionalidades? Eu vou dar uma descrição do metaverso que ninguém tá esperando. Um mercado de $1 trilhão. É isso. Acho que próximo assunto. Então, assim, pessoal, quem não tá levando a sério o metaverso, comece a levar. Porque não tem... Eu não lembro quem que eu tava comentando essa semana que não tem escapatória do metaverso. Ele vai acontecer e ele vai mudar a forma como a gente interage com a própria internet. Então, o pessoal fala muito no termo Web 3.0, alguns casos até já falam em Web 4.0, que tem muito a ver com essa questão de implementação do metaverso. E a segunda pergunta, na verdade, complementando a primeira, ele vai ter várias formas de interação. Uma delas, que é a que mais se fala hoje, é a questão da realidade virtual e realidade aumentada, principalmente virtual, no caso do metaverso, né? Então, tende a popularizar um pouco a questão dos óculos, a questão de dispositivos para fazer a interação, embora isso, a meu ver, não vá ser obrigatório. Se fala muito no metaverso, até como uma questão de venda dele, né? Pô, vai ser legal, vai ser 3D, vai ser com imersão, sim, vai ter essa possibilidade, mas não vai ser a única. Então, a gente vai continuar tendo também o acesso mais tradicional à internet, envolvendo o metaverso ou não, né? Então, sites tradicionais também tendem, pelo menos por um tempo, né, a seguirem
existindo da forma como eles são. Seria uma espécie de, não sei se é a melhor comparação, mas uma deep web, assim, um lado B da internet? Diria assim que é um lado B que vai ser o lado A em algum momento. Uhum. E acredito até que não demore muito, né? E a pergunta é um jogo? Não, não é um jogo. Embora eu acredite que vai... por que eu falo eu acredite, né? Porque não tem nada 100% definido. A minha visão é que vai ter muita gamificação. Porque hoje, enfim, basicamente qualquer Tudo é app que a gente gamificado, né? usa, né, é gamificado. A diferença é que lá vai ter uma gamificação mais interativa. Então, e uma outra questão que o metaverso vai mudar junto com a Web 3.0, que a gente até estava falando fora do ar antes, é a questão da propriedade dos dados. Uhum. Nós ficaremos muito mais responsáveis pelos nossos dados. E isso tem um lado muito bom, mas tem um lado de muita responsabilidade. Por exemplo, o metaverso vai ser muito baseado em blockchain. Blockchain, para quem não está por dentro, é a base, explicando de uma maneira extremamente simplificada, é a base das moedas virtuais. Então, é uma rede que registra transações sem permitir que elas sejam alteradas. Para dar Isso é uma parte do que é blockchain, mas eu acho que é a parte que o pessoal mais vai compreender, né? Então, para acesso a essa blockchain, a gente vai precisar ter algo chamado de chave privada. Essa chave privada, ela é uma senha, fazendo uma analogia, ela não é bem uma senha, mas ela, fazendo uma analogia com o modelo de hoje, ela é uma senha, só que ela é uma senha que eu não tenho como recuperar. Se eu perder ela, ferrou. Por isso que a gente ouve que pessoas perderam, sei lá, centenas de bitcoins porque perdeu a senha. É a mesma coisa, exatamente. A tua carteira de Bitcoin, ela tem uma chave privada. E tu não consegue recuperar. Tu não consegue Não recuperar. tem aquela opção, esqueceu sua senha? Não tem. Não. Então, por exemplo, imagina Desculpa te cortar. Isso por causa da questão de segurança ou... por causa da blockchain. É isso Entendi. que garante, por exemplo, a imutabilidade. É uma Entendi. chave que só eu tenho. E tu não consegue mudar. E eu não consigo. Aleatório? Eu consigo criar outra. Sim, ela é gerada, né? Entendi. Então, uma vez gerada, ela é um arquivo que eu preciso guardar 7 chaves. Então, se eu perder esse arquivo, o que acontece? Imagina lá, eu tenho, sei lá, 2 bitcoins numa carteira. Tô rico, né? Sim. Tenho 2 bitcoins numa carteira. Perdi a chave privada. O que acontece? Ferrou. Ferrou. Ajoelha e chora. Não tenho mais 2 bitcoins, não tô mais rico. Sim. Então, isso no metaverso vai acontecer, muito provavelmente, na Web 3.0 vai acontecer de uma maneira mais generalizada. Então, já tem empresas, por exemplo, que estão pensando em modelos de negócio para gerenciar a tua chave. Ou seja, vou pagar alguém para gerenciar minha chave para garantir que eu não perca ela. Porque imagina, tá na minha máquina, beleza. Sofri um ataque de ransomware. Não tenho nem como pagar o cara com Bitcoin, porque eu não tenho Tu mais não tem chave. Bitcoin. Então é delicado, porque esse uso, mesmo para quem é especialista na área, ele já não é um uso tão trivial. Agora, imagina se a gente for levar isso Para um mero mortal para todo mundo. como eu, que eu não manjo dos Paraná. Perdi. Putz. E agora? Imagina, é complicado até para quem entende de blockchain. Imagina Sim. para quem não entende. Então, é algo que é um modelo que está mudando, que vem, e eu tenho certeza que vem para ficar, pelo menos por um bom tempo, e a gente vai ter que se adaptar a ele. Claro que vão surgir serviços, né? Então, o pessoal não precisa também se apavorar agora. Pô, agora ferrou, não vamos acessar a internet por causa da chave. Não. Vão surgir serviços que vão nos trazer facilidades nesse sentido, né? Então... como tudo vai evoluir, vão surgir empresas que vão aproveitar a oportunidade para crescerem, né? Inclusive as grandes, né? Vão aproveitar para oferecerem outros serviços, né? Inclusive, por conta das moedas virtuais, né? A questão que a gente estava comentando antes, até de a gente ir para o ar, né? A questão da mineração, a gente teve uma grande demanda de placas, né? Principalmente de placas de vídeo, né? E tem alguns países que têm feito apreensão porque as pessoas têm feito mineração. Porque é uma moeda que ela não é
regularizada, posso dizer esse termo, não sei. Essa é uma discussão, tá? Aham. Em tese, muitos países não gostam porque não é uma moeda controlada por eles, né? Por outro lado, tem muita gente que vê o grande mérito nela, o fato de não ser controlada Uhum. por ninguém, né? Ao mesmo tempo que é controlada por todo mundo. Então, que aí vem a questão das chaves privadas, etc. E é por isso que, se eu perder a chave, eu não recupero mais. Sim. Não tem um órgão central controlando a Bitcoin, por exemplo. Eu vou usar o exemplo da Bitcoin porque é a mais conhecida, Sim. né? Existem várias hoje. Então, muitos países não querem. O Brasil agora está querendo criar o real digital, né? Já Ah, é? Tô por tem, fora dessa. já tem até um grupo de trabalho começando a... O Itaú, eu me lembro que é um dos bancos, enfim, tem 3 ou 4 bancos que estão envolvidos nesse processo. Então, para quê? Para tentar responder ao fato de que é uma realidade. Não adianta tu lutar contra banir o Bitcoin. O pessoal tem Bitcoin, está usando e vai continuar usando. Então, eu vejo muito a questão de um certo preconceito com essas moedas, porque elas aí sim são usadas na Deep Web, né? Uhum. Para fins Sim. ilegais. O que não é culpa da moeda, né? Vamos É deixar bem aquilo. claro. Serviços existem para as coisas positivas e negativas, É, como comentou anteriormente, né? é isso. O cara que usa errado, bom, não é a moeda que está Sim, errada, é quem usa errado que não deveria estar fazendo. sim, E isso pode acontecer com dinheiro em papel também, né? sim, Então, a diferença é que no dinheiro em papel existe em cada país um órgão, um banco central que controla, né? sim. Na internet não existe isso, né? É legal que, ao mesmo tempo que a gente está falando de bitcoins, né, de moedas virtuais e de meta, já ia falar multiverso aqui, já vou falar de Marvel agora, e de metaverso e aplicabilidade que a gente estava falando, né, inicialmente, que o metaverso, né, ao mesmo tempo que ele consegue ter um grande poder de investimento, como tu comentou, né, na ordem dos trilhões, ele tem funcionalidades também que a gente pode ter uma interação tanto na área educacional, né, que eu estava vendo alguns vídeos, se não me engano, foi no canal do Veritasium, que é um canal de divulgação científica da Inglaterra, que eles estão começando a fazer módulos de simulação dentro do metaverso para que os alunos de medicina possam ter a experiência de trabalhar com corpos, né, sem ter um corpo real. Trabalhar ali utilizando o Oculus Rift, né, o óculos, e que ao mesmo tempo o Oculus Rift eles estão fazendo uma parceria com a Ray-Ban para que tu consiga fazer uma forma que não fica aquele trambolho grandão, Uhum. né? Uh, Qual é que é a tua expectativa de que o metaverso ele possa se popularizar? Tipo, uma pessoa normal, assim, sei lá, meu primo quer entrar na metaverso, assim. Tu tem alguma estimativa, uma hipótese, 5, 10 anos? Porque eu vi que eles querem começar a partir de 2025, né? Acho que até antes. É? Eu acho que vem antes. Eu diria que é curto, no máximo, médio prazo. Uhum. Porque chama muito atenção, né? Sim. Toda a questão de gamificação, enfim, talvez todo mundo utilizar o óculos, talvez demore um pouco mais. Agora, tu acessar no teu navegador, por exemplo, ou numa ferramenta que seja criada análoga ao navegador que a gente tem hoje, todo mundo, nem que seja por curiosidade, vai fazer. E daqui a pouco até por necessidade. Sim. Empresas vão ter que entrar por necessidade. Porque é um mundo que essas empresas vão precisar estar conectadas, porque o cliente dela vai estar lá também. E daqui a alguns anos o cliente dela só vai estar lá. Sim. Existe essa possibilidade. Então, a empresa que demorar muito para entrar no metaverso vai ter uma desvantagem grande, a meu ver. Claro que tudo aqui é conjectura, né? A gente tá falando sem saber exatamente como vai ser, né? Tá Sim. falando baseado no que A a gente gente está recebendo imagina das e o que a novidades gente lê, e o que enfim, espera, né? e o que espera, né? Mas tudo pode mudar. Sim. Agora, que vai ter gamificação, certamente vai ter. Que vão ter empresas lá dentro, certamente vão ter. Que vai ter esse exemplo que tu falaste muito bem do médico, do corpo humano, que o estudante de medicina vai poder interagir, certamente vai ter. Isso vai para as outras áreas também. Então,
Aí é o bom uso da tecnologia, assim como certamente vai ter algum mau uso. Não sei qual, Sim. mas certamente vai ter alguém que vai tentar fazer isso também, né? O nosso Houston, né, o Neto, que ele é desenvolvedor, é desenvolvedor pelo Facebook do Metaverso, a gente vai fazer um projeto em que a pessoa paga em Bitcoin e aí a pessoa pode fazer uma viagem dentro do Metaverso para outros planetas. O que tu acha? Olha aí, ó, vamos fazer uma viagenzinha para a Não, dá, Lua. dá até para criar um planeta Olha aí, M42. ó, o M42, planeta 7,5 bilhões de quilômetros da gente. Que é, hein? Olha aí. Dá para fazer ele no metaverso. Que loucura. Uma coisa que chama bastante atenção, que está totalmente ligado à tecnologia, é que ainda no Brasil está se regulamentando, é a questão do 5G. Uhum. 5G que tende a nos facilitar bastante, mas que algumas pessoas dizem que ele pode ter pontos desfavoráveis para a gente. Uma delas é as pessoas, por exemplo, que utilizam antenas parabólicas por conta dele ser transmitido num sinal próximo dele, as pessoas não vão mais poder utilizar antenas parabólicas, vão ter que se atualizar. Assim como acontece hoje com a antena digital, né? Que a gente teve que largar a nossa TV de tubo e colocar o aparelhinho aquele, né? 5G no Brasil, o que tu vê de possibilidades pra gente? É outra tecnologia que vai acontecer, já está acontecendo. Tem celulares, inclusive, já Já habilitados, né? habilitados no 5G, enfim, já está implementado, enfim, tá funcional. A Uhum. questão agora é a instalação de infraestrutura, que já está acontecendo. Sei que Curitiba foi eleita a primeira capital para agora, acho que em junho, já ter o 5G implementado Que em massa. teste, Que enfim. ano já? Como assim que ano? A partir de quando? A partir de junho deste ano. A junho desse ano, tá? É. Essa questão da antena parabólica é algo que é real. O pessoal já me perguntou, mas isso é bobagem, é fake? Não é fake, é real. A antena parabólica hoje transmite na mesma frequência, ou recebe na mesma frequência ou em uma das frequências que o 5G pode utilizar. E é uma das principais frequências. Então, o que acontece? No próprio leilão do 5G, que aconteceu alguns meses atrás, tinha a questão de que as operadoras, em contrapartida, precisariam investir para fazer a substituição, principalmente para as pessoas que não têm condições. Então, isso é fato, já está, eu acho que, acredito que já esteja acontecendo essa substituição, inclusive, por antenas que trabalham numa frequência diferente. Uhum. Então, vai continuar tendo serviço, Sim. só tem que trocar a antena e trocar o receptor dentro de casa, né? Então, é uma adaptação, não são perto da quantidade de televisões que tem no Brasil, se não me engano, era menos de 1%. O que não quer dizer que é um número pequeno, né? Sim. Enfim, Para mas quase 200 bilhões, 200 bilhões de habitantes, não, né? mas e televisões mais, né? Sim, é. Então, Tem estudos que falam que a gente tem quase 2, 3 TVs por família, né? Por é, casa. eu Sim. acredito que sim. Então, isso já deve estar acontecendo. Tem uma outra questão que o pessoal fala do 5G, que dependendo da frequência de operação que ele vai ter, ele precisa ter um número muito maior de antenas. Então, tem toda a questão sendo discutida da poluição visual também. Então, imagina, hoje tu tem ali uma antena de celular na faixa de, sei lá, até dependendo da localização, 9, 10 quilômetros de distância uma da outra. Dependendo da faixa do 5G, a gente está falando em metros, 100 metros, 200 metros Caraca. de distância. Então, já existem até pesquisas em mobiliário urbano, por exemplo, como é que eu consigo integrar uma antena no banco da praça, ou numa árvore, ou no... o pessoal já está pensando nisso. Claro, na primeira implementação do 5G, a gente não vai perceber muito essas diferenças, porque basicamente ele vai ser implementado em faixas muito semelhantes ao 4G hoje, até para aproveitar a infraestrutura, porque colocar mais infraestrutura demanda muita alteração de legislação que as cidades têm quanto à emissão, quanto até mesmo questão de imobiliário urbano. Então, precisa se adaptar muito à questão legal, e também pelo investimento, né? É um sistema caro de se implementar, principalmente se tu for utilizar ele na ideia do topo da capacidade, que
A grande diferença do 4G para o 5G em termos de canal de transmissão é que o 5G tem a capacidade de transmitir em faixas de frequências extremamente altas, o que aumenta muito a taxa de transmissão. Então, nossa internet do celular vai chegar a gigas de capacidade, quando implementado e ser implementado da maneira que ele tem capacidade para fazer. Então, é algo que vem para melhorar muito o nosso acesso quando implementado eu sempre falo isso, né? E ser implementado da melhor maneira possível. Então, isso abre muitos caminhos, por exemplo, inclusive linkando com o metaverso. Porque o metaverso a gente vai precisar de banda, né? Sim. Também é uma questão, é um obstáculo técnico, né? Não vai para acessar toda a funcionalidade no metaverso com modelagem 3D, com óculos de realidade virtual, Vai demandar vai demandar bastante, né? banda, vai demandar equipamento, né? Qualidade de equipamento e também banda de internet muito mais do que é demandado hoje, né? Cara, eu tô feliz quando eu ia pra Campus Party e usava 1 giga de internet lá. Tinha gente que pagava, esperava 1 ano pra poder baixar todos os torrents possíveis lá por conta da velocidade. Imagina isso presente no nosso dia a dia, é algo surreal. Para começar a demandar para a parte final da nossa conversa, né? A gente fala bastante de tecnologia, né? A gente fala também bastante de inteligência artificial. E eu vou te fazer uma pergunta, talvez seja clichê, tu principalmente que trabalha nessa área de tecnologia. As máquinas podem substituir os seres humanos futuramente? Eu tenho uma resposta bem clara para isso. Não. Elas vão Vou dar uma de Maria Gabriela. Por quê? Elas vão substituir os humanos em serviços perigosos e repetitivos. Esse sempre foi, a meu ver, o objetivo, e é isso que vai acontecer. Ah, mas isso vai tirar emprego de algumas pessoas? Inevitavelmente. Se as pessoas não se adaptarem, né? Então tem toda a questão de que já está acontecendo dos empregos perigosos e aqueles que são altamente repetitivos estão sendo substituídos e vão continuar sendo. Esse é um processo que não para também. Então, a gente precisa se atualizar, né? Essa é a grande questão. A gente precisa estar sempre se adaptando ao que está acontecendo e se capacitando. Sim. Essa é a grande verdade. Mas substituir o ser humano, não. Até por uma questão que, para mim, é bem básica. Alguém precisa criar essa inteligência artificial. E, enfim. A gente tem também as questões dos humanoides, né? Que tem cada dia mais sendo feitos diversos estudos, né, e pesquisas. A gente vê atualmente na internet diversos protótipos de humanoides que cada vez mais ficam mais fidedignos ao realístico, né? E aí isso me lembra as leis de Asimov, né? As leis dos robôs, né? E aí, se não me engano, é a terceira lei que fala que um robô nunca vai ferir a integridade de um ser humano. E aí, Black Mirror, de novo, né? Tem um episódio que a mulher, ela compra um humanoide para substituir o namorado dela que faleceu, enfim. Tu acha que essa ideia de que robôs podem substituir seres humanos pode ser real num futuro próximo ou distante? Ou até mesmo utilizar robôs para a gente conseguir colonizar outros planetas, como por exemplo Marte, né? Não precisar mandar ser humano para morrer em Marte, vamos mandar robô, por exemplo, para fazer funções humanas, né? Isso, com certeza. Capacidade de tecnologia já existe para fazer isso. Inclusive, a própria NASA manda sondas, né? Sim. Ok, não são humanoides, mas são robôs que A estão... tecnologia é a mesma. A questão daí é só o formato, né? Sim. Mas a tecnologia existe e isso sim, é o que eu falo da questão do emprego perigoso, né? É perigoso mandar um ser humano para Marte. Então manda a sonda primeiro, né? Manda lá manda o o robô. Curiosity, o Opportunity lá. Manda o robô, deixa ele primeiro explorar, faz as medições que precisa, enfim, e depois se planejam que o humano vá, né? Isso é um exemplo bom para a gente trazer para a realidade de outros empregos. Por exemplo, um mergulhador num local perigoso. O robô pode substituir. Sim.
Então, e já acontece, né? Já faz isso. Então, não é só a inteligência artificial, é o robô mesmo, independente da inteligência Autônomo. artificial. E a questão das leis da robótica, enfim, depende de quem programa, né? Essa é uma questão. Tem uma pergunta que eu até achei que fosse aparecer aqui, que não apareceu, então eu mesmo vou fazer ela, que é um comentário que sempre aparece. Já se criou inteligência artificial que, por exemplo, era racista. Aí a pergunta, eu devolvo com outra pergunta. É a inteligência artificial que é racista? Obviamente não. A pessoa que... A pessoa, os dados que foram informados, porque o que acontece? O pessoal fala inteligência artificial e pensa em algo mágico, né? O computador aprendeu, vai evoluir sozinho e vai dominar o mundo. Não é bem assim. O modelo de aprendizado de máquina, ele é tão bom quanto os dados e os parâmetros que a gente dá para ele, principalmente os dados. Então, se eu dou dados que são preconceituosos, o meu modelo vai ser preconceituoso. Então, aí o problema, de novo, não é da tecnologia, é do humano. A inteligência artificial não se cria sozinha. Vem da pessoa que fez toda a parte da programação e inseriu aqueles dados. Exato. Então, se isso existe no mundo, vai poder existir na inteligência artificial e digo mais, vai poder existir no metaverso. Então, mas aí a questão não dá para criticar a tecnologia, tu tem que resolver o problema humano. A tecnologia nada mais o computador é burro, por mais que a gente fale inteligência artificial, nada mais é do que quem programou ele, como programou e principalmente os dados que foram disponibilizados. Então, é isso, na verdade. O desafio continua sendo educar o humano e não a máquina. Não a máquina. Kunst, muito bom o nosso papo. Se eu pudesse, a gente ficava aqui 2 horas, mas infelizmente o tempo não nos permite. Kunst, quem quiser procurar mais, fala um pouquinho mais sobre a tua atual área de pesquisa, tuas redes sociais, quem quiser conhecer mais sobre o teu ramo de pesquisa, onde te encontrar, tem alguma dúvida, quer entrar na área de tecnologia, não sei porque procurar, viu Kunst, viu Rafael, quero perguntar coisas para ele, como que eu faço isso? Tá, primeiro, podem me perseguir nas redes sociais, né? Eu falo que é perseguir. Fiquem à vontade, Rafael Kunst. Mas para facilitar, acessem o site que lá tem todas as informações. É bem mais fácil, é profrafael.com.br. É bem mais fácil. Bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Eu tenho noção de que meu sobrenome, na Alemanha ele é tranquilo, mas aqui ele é complicado. Então, prof, né, rafael.com.br. Lá tem todos os meus dados. O site não está 100% atualizado, mas vocês me encontram lá, então podem me seguir nas redes sociais e podem me perguntar, enfim, se tiverem dúvidas. Sempre procurando alunos de mestrado e doutorado, quem tiver interesse. Fica a dica. Fica a dica, trabalhar nessa área de aprendizagem de máquina, de telecomunicações, indústria 4.0. Então, fiquem bem à vontade, sempre tento responder o mais rápido possível. E responde. Bah. Então, podem me procurar, que vai ser um prazer. Show. Galera que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado, agradecido por todos os presentes. A camiseta eu vou fazer diferente, tá? Eu vou sortear no Instagram para ficar mais interativo e para vocês irem pro Instagram também, porque a gente tá precisando de 100 seguidores lá. A gente tá com 83 seguidores, não sei o que, se não me engano. Por aí, então vamos chegar rumo aos 100. Você que tá aí vendo, vai pro Instagram, se inscreve no canal no YouTube, tem o canal dos cortes. Inclusive eu descobri um link chamado Linktree. Que ele permite... Eu me senti na Disney, assim, tu consegue vincular todos os links possíveis que tu tem. Então, quem tá no M42Cast no Instagram, tem lá o linkzinho na descrição. Kunst, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, tua disponibilidade. Muito honrado pela nossa conversa. Eu tava lembrando esses dias atrás, numa vez que a gente virou numa universidade, no Confronto Estelar, que a gente ficou uma noite, acho que foi 2017, 2016. Tiveram umas 3 edições daquele evento. Eu participei da primeira e segunda, se não me engano. Que a primeira a gente fez o Confronto Estelar e a segunda foi uma pegada de Star Trek, se não me engano. Foi, até eu tava de aniversário esses dias e o Ruben, professor de lá, postou uma foto nossa ali, vestidos com vestidos com as roupas do Star Trek, fazendo o símbolo
Vida longa e próspera. O Rubens é outro cara que a gente tem que convidar para o projeto, o cara que manja de Star Trek e federação e também tecnologia, né? E tecnologia também. É muito bom conversar com ele. O símbolo do Facebook dele é o símbolo do Star Trek, né? Da confederação, para começar a conversa, né? Então, galera que nos acompanhou, muito obrigado pela presença de todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, dar like, toda aquela coisinha que a gente fala de blogueirinho. A gente vai ter esse vídeo, né, em áudio disponibilizado amanhã no Spotify. Se você estiver escutando, já está disponibilizado, então tá tudo certo. Nosso podcast acontece toda sexta-feira, sempre às 20 horas, com um convidado diferente de uma área determinada da ciência. Boa noite a todos, tenham um ótimo descanso, vida longa e próspera, busquem conhecimento. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!